Bom dia! Bem-vindos a mais um webinar da Qualitours. Eu sou a Manuela Andrade, de vários nomes conhecidos, então muitos já participaram dos nossos treinamentos online. E hoje nós vamos falar de Seabourn, companhia de mega iates ultra luxo. Lembrando que esse treinamento é gravado, então vocês podem assistir depois e compartilhar também. E façam perguntas que ao final eu vou responder sobre a companhia, ok? Hoje eu estou sozinha fazendo essa apresentação. A Seabourn é uma companhia que tem base nos Estados Unidos. O diretor de vendas responsável por cuidar da América Latina e do Brasil é o Marshall Livingston. Ele é americano e não fala português e nem espanhol. Então, por isso, vocês nunca tiveram a oportunidade de ver um treinamento dele. A gente prioriza muito em português para que todos tenham acesso. Alguns já conheceram Marshall quando esteve no Brasil e a gente, participando de algum evento, pode ser que tenham conhecido. Então, nós somos representantes da Seabourn aqui e temos muito orgulho disso porque é uma companhia realmente muito especial. Eu tive a oportunidade de viajar com ela no ano passado e foi realmente surpreendente. Apesar da minha expectativa altíssima, por conhecer muito bem o produto, eu fiquei realmente surpresa com o cuidado, com os detalhes, com o serviço, como é prestado. Né? Então, vou começar a contar um pouquinho para vocês dessa companhia maravilhosa. A primeira coisa importante, né, para todos entenderem, a principal característica da Seabourn, que diferencia a Seabourn. Então, a primeira coisa é que são navios pequenos, né, pequeno, médio porte, 450 passageiros a 600 passageiros, e aí vem navios novos para 200 e poucos passageiros em breve. Eles são bastante intimistas, pequenos e com a atmosfera de um iate privativo. Então, quando você está a bordo de um dos navios da Seabourn, você realmente se sente num iate, como se fosse um iate de um amigo. Né? Apesar dele ser um pouquinho maior, ter um pouco mais de opções a bordo do que os pequenos iates, o clima a bordo é esse, é muito aconchegante. Né? Isso é uma das coisas que faz muita diferença e que torna a Seabourn a companhia premiada e diferenciada que ela é. A ideia da Seabourn é realmente ser um resort boutique. Né? Então, é trazer toda a elegância, pensar nos resorts que a gente tem no Caribe, em Seychelles, nas Maldivas, que são hotéis resort pequenos, com um serviço muito sofisticado, uma comida muito boa. E a ideia da Seabourn é ter isso no mar. Então, é um resort boutique com muita elegância, pequeno e com todo o serviço, todo o conforto que um resort pode trazer. A decoração é um ponto bem importante. A gente a gente ouve muito, né, preocupação com decoração com relação a navios, e a Seabourn, ela tem um bom gosto, um cuidado para que a decoração ela seja adequada e confortável para as pessoas com gostos bastante diversos. Então, uma pessoa que gosta de decoração mais contemporânea, minimalista, etc., não vai se sentir oprimido porque a decoração é muito clássica, e o contrário também. Alguém que é muito clássico, que gosta das coisas mais tradicionais, não vai se sentir mal também porque é extremamente contemporâneo. Então, é um meio termo muito agradável, muito confortável, uma decoração não só nas suítes, né? Isso é uma suíte, é uma sala de uma das suítes que vocês estão vendo nessa foto, mas a decoração realmente ela é pensada para isso, para que todo mundo se sinta à vontade e não se sinta oprimido pela decoração. Né? Então, vocês vão ver que as fotos são todas muito
decoração clean, sem nada muito chamativo, nem para um lado, nem para o outro, né? Nem para o moderno, nem para o tradicional. O grande diferencial da Seabourn realmente é o serviço, né? A gente sempre fala que quando a gente vê uma foto de um navio, né, do casco de um navio, a gente não consegue dizer nada sobre aquela companhia. A gente precisa realmente conhecer, entender o que ela entrega para os clientes que estão dentro desses barcos, que é a experiência, a real experiência. Na Seabourn, eles têm uma preocupação muito grande do serviço ser intuitivo, personalizado, cuidado, detalhista e, ao mesmo tempo, acolhedor, né? Uma coisa interessante que eu gosto muito de contar é sobre como eles contratam as pessoas. A Seabourn prioriza fazer testes né, encontrar pessoas que tenham o prazer de servir como uma coisa natural, mais do que uma pessoa muito experiente, por exemplo. Porque a ideia é realmente alguém que tenha prazer em servir, prazer em superar a expectativa dos hóspedes. E isso a gente vê a bordo de uma forma muito clara. Mesmo quando a gente faz as visitas, inclusive na próxima semana, um dos navios vai estar no Nordeste, vai passar, e algumas pessoas vão ter a oportunidade de ver. A gente sempre tem pouquíssimos lugares, então se alguém não conseguiu dessa vez, a gente lamenta, mas é sempre bastante limitado. Mesmo numa visita dessas em que a gente passa 1h30, 2 horas dentro do barco, realmente para conhecer, a gente já percebe essa questão do serviço, né? Os funcionários a bordo, o crew, cumprimentando os hóspedes nos corredores, sabendo muitas vezes o nome, tendo alguma informação sobre o que ele fez no dia anterior, por exemplo, e mostrando isso né, de forma clara, carinhosa e muito sofisticada. Então, realmente supera a expectativa. O serviço é um ponto altíssimo da Seabourn, né? E aí muita gente me pergunta, mas onde que a Seabourn está? Hoje, com os 6 barcos que estão em funcionamento, tem viagens para os 7 continentes, né? E a ideia é sempre trazer um mix de portos tradicionais com portos completamente diferentes, que podem ser acessados por navios menores, e realmente trazer aquilo que é único. Então, o melhor horário para visitar as coisas, as melhores atividades oferecidas nos passeios, e realmente a Seabourn faz isso muito bem. Dentro desse universo de escolher os locais e os passeios que são oferecidos, a Seabourn busca muito levar os clientes para esses patrimônios da Unesco. Então, tem uma parceria com a Unesco para levar de forma responsável, sustentável, para não gerar nenhum tipo de perda ou de deteriorização para aquele monumento ou para a natureza, enfim. Então, a Seabourn se preocupa muito com isso, e essa parceria com a Unesco diz muito dessa característica da companhia. Importante dizer que as excursões, elas não estão incluídas. As excursões são sempre pagas à parte, são oferecidas antecipadamente ou a bordo, o cliente pode escolher como ele prefere, e não tem nenhuma excursão incluída, sempre pago à parte. Tá? Com relação a bebidas, eles estão aí no bar, que é um bar super agradável, cada um tomando uma coisa de sua preferência, e isso mostra um pouco do ambiente. É open bar, bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas o tempo todo, bebidas de excelente qualidade incluídas, e claro, sempre tem aquele cardápio super premiado para os clientes que querem algo especial. Então, se ele quer tomar uma champanhe cristal para comemorar alguma coisa,
um vinho premiado, antigo, francês. Isso é possível e também é pago à parte, mas a qualidade das bebidas é excelente. Tá? Realmente é difícil ver alguém comprando algo à parte, porque as bebidas que estão incluídas são muito boas. Né? Uma coisa interessante é que na Seaborn você tem champanhe de boas-vindas. Então, quando você chega, a sua camareira, ela está te aguardando e te serve champanhe de boas-vindas. E caso o cliente não informe antes do tipo de bebida que ele prefere, quando for possível a gente pede para informar, que isso já vai ficar providenciado. Senão, essa camareira vai perguntar e disponibilizar na cabine aquilo que o cliente prefere. Então, é interessante porque realmente acontece. Para contar um pouquinho para vocês da minha experiência, eu fiz a viagem com uma amiga minha e eu gosto muito de tomar vinho branco e ela gosta de tomar Baileys. E a gente comentou isso e todos os dias sempre tinha pelo menos uma garrafa de vinho branco gelada e uma garrafa de Baileys à disposição. A gente acabou quase não bebendo, então ficou ali, mas reposto, né? O dia que a gente tomou o vinho, isso foi recolocado no minibar, então você tem o tempo todo aquilo que você mais gosta e gostaria de ter na sua cabine à sua disposição. Além do serviço, que é 24 horas, então tanto a sua camareira quanto os demais tripulantes, eles ficam à disposição para ajudar a qualquer momento. Então, se você quer fazer uma refeição, comer um lanche, tomar um vinho, uma champanhe, pedir umas frutas na sua cabine, tudo isso é disponível 24 horas, é só chamar e funciona muitíssimo bem, rápido e sempre com um sorriso no rosto e a felicidade em servir. Outra coisa importante sobre o serviço é que as gorjetas, elas são incluídas no preço. O que significa que não são esperadas. Então não tem aquela coisa de um cliente ser melhor tratado porque deu, o outro não deu. As gorjetas são incluídas e o serviço é feito já sabendo o quanto eles vão ganhar, etc. Então isso muda realmente o serviço, né? Quando você, desde o início, você tem um serviço impecável realmente. Com relação à alimentação, então todas as refeições são incluídas, você tem lanchinhos disponíveis a qualquer momento do dia e da noite no serviço de quarto, e os jantares são bastante sofisticados. O restaurante principal é maravilhoso, com uma gastronomia bastante variada, opções assim, bem diversas para agradar a todo mundo, e o grande chefe Thomas Keller, que é uma referência no mundo hoje, né, que é o chefe americano do French Laundry, muita gente conhece o French Laundry e o Per Se, e ele tem 7 estrelas Michelin no total, o Thomas Keller, e a gastronomia da Seaborn, que sempre foi muito boa, desde o início de 2018, passou a ter essa parceria com Thomas Keller, sofisticando ainda mais. E eles usam a bordo os mesmos ingredientes que o Thomas Keller usa nos restaurantes. Então, uma manteiga específica de uma fazenda nos Estados Unidos, que é um processo artesanal, os queijos, assim, tudo é pensado, tudo é detalhista e realmente faz muita diferença. Né? Você consegue perceber o padrão de qualidade realmente impecável da companhia. Outra coisa importante é que não tem taxa adicional a ser paga para os restaurantes extras, né, fora o restaurante principal. Não tem nenhuma taxa. Em qualquer restaurante você não vai pagar nada a mais. A única coisa é que no grill do Thomas Keller é solicitado que o cliente reserve. Mas é uma reserva sem taxa, uma reserva só realmente para eles organizarem para que todos os clientes consigam experimentar enquanto estão a bordo. Spa é um ponto alto da Seaborn também. Ela tem um programa de spa
disponibiliza, por exemplo, o cardápio light para quem tem essa vontade. A Seaborn tem suítes que tem spa no nome, que dão acesso direto ao spa. O spa realmente é um oásis de silêncio, tranquilidade, bem-estar dentro do navio. Apesar do navio todo ser tranquilo, você não tem nada cheio, nunca você tem uma fila para nada, mas o spa ainda é um lugar mais tranquilo. E que aí paga uma taxa por dia para utilização. Eles oferecem pacotes dessas suítes que dão acesso e pacotes a bordo que você pode comprar, por exemplo, para usar 3 dias, 4 dias, uma semana, aí de acordo com o que o cliente preferir. E os tratamentos, que são à parte também, e o cliente consegue escolher aí as suas preferências. O que eu acho muito bacana e diferencial também do spa da Seaborn é que não é uma coisa só de estética. Eles têm uma preocupação genuína com o bem-estar, com alinhar corpo e mente. Então tem um programa de meditação e yoga a bordo. Esse Dr. Andrew Will, ele é uma referência aí no programa de mindfulness. Então, o cliente que quer realmente fazer um detox, se cuidar, se reconectar, é perfeito fazer isso a bordo. E aí, para vocês que já estão acostumados a vender para determinados clientes e sabem que esse cliente gosta de spa, gosta de fazer massagem, gosta de ficar num ambiente tranquilo, vale a pena oferecer as cabines, as spa suites, porque realmente vai fazer diferença. Ele já vai ter o spa incluído, o acesso ao spa incluído. Tem uma área maravilhosa com cadeiras quentes, com água fria, água quente, banhos diversos, banhos com luz, uma série de atividades que ficam incluídas só de você estar dentro do spa, e aí os tratamentos pagos à parte. Entretenimento, Tim Rice é famoso, né, um americano, e o entretenimento, ele é, claro, mais tranquilo, por ser um barco pequeno, né, mas tem sempre opções. Você tem atividades durante o dia, durante a noite, você sempre tem mais de uma coisa de música acontecendo ao mesmo tempo. Então, apesar de tranquilo, de não ter assim uma balada, você tem shows de música, você tem teatro, você tem sempre nos bares uma música, um trio, um quarteto tocando, então é bastante agradável. Outra coisa muito legal é que a Seaborn tem o Seaborn Conversations, que são palestras. Eles sempre levam a bordo algum especialista sobre temas de interesse diverso. Então, astronomia, saúde, política, história, petróleo, água, isso é bastante diverso. E é muito interessante porque realmente passa a ser uma viagem de conhecimento, uma viagem de enriquecimento cultural, né, que tem muito a ver com o tipo de cliente que quer viajar com a Seaborn. Uma coisa muito legal que a Seaborn lançou não faz muito tempo, deve fazer 1 ano e pouquinho, eu acredito, são as Ventures by Seaborn. O que acontece? A Seaborn, ela não é puramente uma companhia de expedição, ela é uma companhia de mega iates. Esses mega iates, eles têm capacidade, estrutura para fazer destinos remotos, como Antártica, como Ártico, como Alasca. E eles já faziam. E a Seaborn percebeu que tem uma parcela dos clientes que tem interesse em fazer coisas mais aventureiras, fazer atividades mais de eco-aventura, né? Chegar mais perto da natureza. Então, eles criaram essas Ventures by Seaborn, que são excursões que são opcionais também, mas que tem o foco nessa imersão, nessa proximidade com a natureza. Sempre você vai ter uma opção mais tranquila para um cliente que tem, por exemplo, uma dificuldade de mobilidade, ou ele não quer tão perto, ele quer realmente
ficar sentado confortavelmente e ver a paisagem e passear, você tem um centrinho, você sempre tem essa opção mais tradicional, né, mais clássica dos passeios, mas para os que são mais aventureiros tem as Ventures by Seabourn. Então é muito bacana ter essa opção num barco que já te dá essa estrutura para fazer os destinos diversos. Aí um pouquinho de um roteiro de Alasca, de 12 dias. Inside Passage, né, o que a gente chama de Inside Passage, é toda essa região, eu estou mostrando aqui com o mouse, toda essa região aqui, que são fiordes, né, todo esse entrecortado, é uma região lindíssima, e a Seabourn faz vários roteiros aí nessa região, muitas geleiras, muita natureza, muito verde, e aí você tem a opção de fazer os passeios mais tradicionais, conhecer as cidadezinhas, entender um pouco de história, ou ir realmente para a natureza, fazer caiaque, fazer caminhadas nas florestas e ter experiências bem especiais. Aí um pouco das fotos do Alasca, para vocês terem uma ideia de como é impressionante. Isso é uma grande geleira. Isso é esse Zodiac, né, esse barquinho escuro aqui, ele é um Zodiac, que é um barco de borracha preparado para esse tipo de atividade, que a Seabourn tem no barco, né, à disposição, e ele te leva realmente perto. Então, isso é um exemplo de uma Venture by Seabourn, uma atividade dessas para os aventureiros. Aí, mais 3 fotos interessantes para mostrar um pouco para vocês. Aí, vocês estão vendo na foto do meio os caiaques. Então, uma coisa muito maravilhosa, você tá nesse lugar completamente remoto, né, com toda essa possibilidade, essa imensidão, e você num caiaquezinho, aquele silêncio, o barulho que você escuta é o barulho do vento, se tiver vento, um pássaro passando, realmente muito especial. O Alasca é um destino que vale a pena a gente incentivar, porque tem crescido o interesse de brasileiros pelo Alasca e vale muito a pena. Uma coisa interessante também é que a Seabourn oferece a Seabourn Journeys. E aí a gente colocou esse exemplo, que é o Parque Denali, que é um parque no Alasca que você não consegue acessar pelo mar, você precisa fazer de trem, de carro. E aí a Seabourn oferece combinado com um cruzeiro. Então, isso é uma coisa muito bacana para ser o cliente que fala, olha, eu amei esse roteiro, eu quero fazer mais alguma coisa. Tem a Seabourn Journeys, que a gente consegue organizar, e aí o cliente fica tranquilo do início ao fim, com a Seabourn cuidando de tudo para eles. Isso tem em vários destinos, tá, gente? Só um exemplo no Alasca. Aí um roteiro de Nova Zelândia e Austrália, a gente tem percebido um aumento também de procura desses destinos. E o legal desses destinos é que tem os lugares mais tradicionais, né? As cidades, mas você tem muita coisa de natureza. Né? Os fiordes, que são inacreditáveis na Nova Zelândia, muitas praias, muitos lugares espetaculares. Então vale a pena também lembrar e divulgar esses roteiros para os clientes de vocês. Tá? É importante, gente, que essas coisas têm que ser reservadas com muita antecedência. Vocês estão vendo aí datas de 2020, porque realmente o cliente precisa se programar um pouco mais. Às vezes a gente consegue um milagre de ter um lugar em cima da hora, 3 meses antes, 2 meses antes, mas no geral é legal se programar com mais antecedência. Tá? E é o papel do agente de viagem lembrar o cliente que se ele está com aquele sonho, se ele está imaginando fazer aquela viagem, é legal ele se programar antes. Isso é uma coisa que o brasileiro ainda está se acostumando, né? E o europeu, o americano, o próprio australiano que viaja muito, já faz isso, e a gente às vezes acaba sem lugar. Então, é importante a gente conversar sobre isso com os clientes, se organizar com mais antecedência. Aí o Fiordland, né, que fica na Nova Zelândia, onde fica a Milford Sounds. Aí também na Nova Zelândia, para vocês terem uma ideia das paisagens, de onde a Seabourn te leva, né?
com essas Ventures by Seaborn. E aí, Antártica, que é um destino fascinante, né? Tem muita coisa bacana para ver. A Seaborn faz tanto roteiro só de Antártica quanto Antártica e Patagônia. Aí tem um roteiro incluindo os dois, né, que é um roteiro mais longo. A disponibilidade também é bem complicada, mas vale muito a pena. É uma das companhias que faz assim, muito bem feita, com muita oportunidade de descer e visitar realmente a Península Antártica. Aí os pinguins, para vocês terem uma ideia da quantidade, a experiência de chegar num lugar e ver essa quantidade de pinguim realmente deve ser espetacular. Alguns já ouviram eu falando que a Antártica é o meu destino dos sonhos, então realmente eu fico babando com essas fotos e com esses roteiros. Aí um pouco mais de fotos da Antártica. Uma coisa interessante é que para os roteiros de Antártica, a Seaborn inclui uma parca, tá? O cliente consegue solicitar o tamanho de preferência dele pelo site. Caso ele não consiga, ele consegue a bordo também. Mas é legal sempre fazer antes para garantir que vai ter o tamanho dele, né? É importante, especialmente se for muito pequeno ou muito grande, é legal lembrar disso. E aí essa parca fica para os clientes, tá? Então isso eles vão receber a bordo, isso fica com eles, isso é válido só para a Antártica. De qualquer forma, existe uma loja online que os clientes podem comprar parca e outros tipos de acessório para essas viagens de aventura, e a bordo tem disponível também, inclusive, bota, tá? Para alugar. A novidade, que em breve vem 2 navios, junho de 2021 e maio de 2022. Eles vão ter toda a estrutura de expedição, né? Então, eles vão ser mais expedicionários até do que os iates que já existem, eles vão ser menores, para 264 hóspedes. 100% das cabines com varandas. Nos navios para 458, tem cerca de 10% de cabines com janelas, grandes janelas, né, sem varanda. E esses novos navios, eles vão ter toda a estrutura, casco reforçado para gelo, vão realmente focar nesses destinos de expedição. Então, vão ser super Seaborn Ventures preparados, né? Uma coisa importante, volta ao mundo. A gente sempre acha que ninguém tem tempo e dinheiro para fazer volta ao mundo. E nós estamos percebendo que isso não é verdade. A gente tem tido vários pedidos, várias procuras, pessoas se programando mais para frente, pessoas que de repente decidem agora que querem fazer uma volta ao mundo. Então, lembrem disso. Se tem um cliente falando, eu tenho tempo, eu estou pensando em fazer uma viagem mais longa, lembrem disso, porque é muito confortável. O cliente realmente vai se sentir na casa dele. Esse roteiro da Seaborn é muito bacana. Ele vai sair de Miami e terminar em São Francisco. 146 dias. Tá? Tem vários eventos exclusivos e atividades especiais. Vale muito a pena lembrar disso para aquele cliente que tem tempo, né, disposição para viajar bastante. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Quem já viu meus treinamentos de Seaborn já me ouviu falando coisas parecidas, mas é importante a gente entender. Quem é o cliente de Seaborn? O cliente de Seaborn é um cliente que é muito viajado, ele tem muita história para contar, ele tem uma vida que ele passou por muitas coisas muito interessantes, e eles querem enriquecer ainda mais de conhecimento, de experiências, porque naquele momento o tempo dele é muito precioso e ele precisa aproveitar aquele momento ao máximo. Né? Então, ele não quer grandes shows, ele não quer uma coisa gigante, ele não quer ter ele quer conhecimento, ele quer conhecer pessoas, ele quer conversar, ele quer ter informação, ele quer ter uma imersão no destino. Então, esse é o cliente Seaborn, esse é o hóspede Seaborn. Então, aquela pessoa muito viajada, que valoriza o serviço, que
quer tranquilidade, que quer realmente uma viagem que vai enriquecer a vida, né? E aí, muita gente, quando a gente fala de Seabourn, muita gente fala, ai, mas a Seabourn é muito formal. A Seabourn não é formal. A Seabourn não é uma companhia que só tem gente muito mais velha. Muito pelo contrário, essa característica de iate, de mega iate, e de ter a marina retrátil para esportes aquáticos em vários destinos, ter as ventures da Seabourn, tudo isso traz um público mais jovem, e traz um público não só jovem de idade, mas jovem de espírito, que é o mais importante. Então, os clientes, eles são animados, eles não são formais. Você tem normalmente uma noite formal a cada 7 noites, onde você pode usar o seu vestido longo de festa, seu smoking, seu terno e gravata, mas não é obrigatório. Nessa noite, se você não for no restaurante principal ou no restaurante Thomas Keller, você tem as outras opções, o restaurante da piscina, o grill, onde você pode ir com a sua roupa comum, que é o casual elegant, né? Que é aquela coisa elegante, bonitinho para sair para jantar, mas não formal, né? Quando as pessoas falam, mas é pequena, não vai ter muito para fazer a bordo. Tem muita coisa para fazer a bordo, a questão é que tipo de coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma família com crianças que estão acostumadas a ir para Kids Club, realmente não vai ter o que fazer. Mas para uma família que quer passar tempo junto, que quer curtir a piscina, que quer curtir as palestras, que tem shows de música o tempo todo, tem uma série de atividades assim, acontecendo o dia todo. Então, tem sim muito a fazer, a gente só precisa pensar para que tipo de cliente, que tipo de atividade esse cliente quer, para entender se a Seabourn é adequada para ele ou não. Tá? Muita gente fala que é muito sedentário, também é a mesma história né, que eu comentei agora. A Seabourn tem uma estrutura de barco e de atividades oferecidas que vão fazer realmente todo mundo se mexer, se quiser, não é obrigatório. Tá? E para as famílias, as crianças são bem-vindas, mas a gente não tem Kids Club. Né? Então, eles são muito simpáticos, muito acolhedores com as famílias com crianças, mas você não tem um Kids Club. As atividades, elas vão sendo montadas de acordo se tiver mais crianças ou não, e a ideia é passar tempo junto com a família, e não deixar as crianças num canto e os pais fazendo outra coisa. Tá? Então, a Seabourn, ela é informal, reúne viajantes de igual modo de pensar. Então, isso que a gente falou de gente muito viajada, né? Tudo muito sociável, as pessoas querem conversar, elas querem ter oportunidade de trocar ideias e informações com esses outros clientes a bordo. Né? Variedade de programas, então muita coisa para fazer para diferentes perfis. Tá? O mais importante é entender que numa companhia como a Seabourn, onde o serviço, a experiência a bordo é o ponto alto, o cliente vai escolher como ele quer o dia a dia dele. Se ele quer uma coisa mais ativa, mais tranquila, os horários, tudo isso ele vai fazer da forma que ele preferir. Isso é muito bacana, essa é a atmosfera informal que a Seabourn traz. Né? A Seabourn, ela ganha prêmios o tempo todo, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um slide. Uma coisa interessante que muitos já ouviram a gente falar também, nós aqui da Quarto sempre falamos isso, incentivem os clientes de vocês a reservarem a bordo. Se eles estão a bordo, eles já sabem que no ano que vem eles querem fazer outra viagem, se eles fizerem, eles têm desconto na tarifa. Caso eles desistam, eles têm um período para ter reembolso desse depósito que ele vai fazer a bordo. E nós somos imediatamente informados da reserva, transferimos a reserva para a agência que fez a reserva que ele estava a bordo. Então, é uma venda já garantida para as próximas férias desse cliente. Né? Então, incentivem, quando vocês venderem Seabourn e mesmo as outras companhias de alto padrão, incentivem o cliente a reservar a bordo. Olha, se você já tiver vontade de fazer outra, já reserva a bordo que você tem desconto. Quando você chega no Brasil, eu já estou sabendo da reserva, eu estou com tudo na mão para a gente cuidar da sua próxima viagem. Isso é interessante para todo mundo. O cliente tem desconto,
A agência já tem a venda garantida para as próximas férias dele e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana com isso. Aí os muitos prêmios, né, que a Seaborn ganhou, depois eu posso disponibilizar isso para vocês, mas no site da própria Seaborn tem tudo isso disponível também. Muitos prêmios para vocês entenderem um pouquinho de melhores navios do tamanho deles, né, small ship, e muitos prêmios de gastronomia também. Então, isso é uma coisa interessante para vocês conhecerem um pouco mais. Esse mês, a Seaborn está com algumas promoções especiais, é um mês especial de várias oportunidades. E aí, até 31 de março, a gente tem disponibilidade de upgrade de cabine, quando a gente fala de Ocean View e Varanda, que são as duas primeiras categorias. E no caso de reservar Penthouse ou Suites Premium, o cliente ganha $1.000 de crédito a bordo na cabine, que ele vai usar para fazer excursões, para fazer massagem, para fazer compras na loja, enfim, como ele preferir. Para grupos, uma coisa interessante o padrão de grupos o cliente escolhe se ele quer crédito a bordo ou bônus de comissão. No caso, os clientes da agência, né? A agência escolhe se ela vai dar crédito a bordo para os clientes ou se vai ter um bônus de comissão. Existem várias saídas selecionadas até 31 de março que a gente está fechando, né, fazendo as reservas do grupo até essa data. Eles ganham as duas coisas. Então, o cliente vai ganhar e a agência também vai ganhar. Então, é uma coisa ótima. Se vocês tiverem aí grupinhos de 5, 6, 7, 8 cabines, falem com a gente para a gente tentar alguma coisa bem especial com a companhia. E até 31 de março, vendeu o Penthouse ou Premium Suite, tem um bônus de comissão, que aí é enviado posteriormente, depois do embarque do cliente pela Seaborn, mas mesmo que seja uma viagem para o ano que vem, é sempre bom, né, ganhar $250, $500 em algum outro momento. Então, lembrem disso também nessa semana que a gente tem. Muito obrigada pela presença virtual de todos vocês. Para mim é um prazer realmente falar da Seaborn, que é uma companhia que entrega tudo o que promete. Realmente, como eu disse, eu fiquei muito surpresa com todo o serviço, né, da companhia a bordo. E aí eu vou agora responder, eu estou vendo que tem várias perguntas aqui, vou responder aqui as perguntas. Vamos lá. Uma coisa bem importante, Maria Ângela que perguntou, se as palestras e excursões são em inglês. Sim, a língua a bordo é inglês, a língua oficial, e é tudo só em inglês, sim. Tá? Então, isso é importante. O cliente precisa, pelo menos, se virar um pouquinho com inglês. Isso é bem importante. Sempre tem gente falando outras línguas a bordo, né? Então, nos restaurantes e tudo, você tem sempre pessoas falando outras línguas, inclusive português. Tem vários portugueses e brasileiros, mas a língua oficial é inglês. Tá? Isso é bem importante. Vamos lá. Sobre as parcas na Antártica, elas são... A Joana me pergunta se são empréstimo ou se são um presente. Elas são um presente. Na verdade, elas estão incluídas no valor. O cliente, uma vez que tem a reserva confirmada, ele entra no site, reservada e paga, ele entra no site, escolhe o número dele, né, tem umas indicações. Quando ele chegar a bordo, a parca dele vai dar à disposição e depois ele leva a parca com ele para sua casa. Aqui no Brasil a gente não vai usar, mas nas próximas viagens que ele fizer, ele com certeza já vai ter essa parca com ele. Isso só para a Antártica, tá, gente? É bem importante lembrar disso. Tem uma outra pergunta aqui interessante sobre o Wi-Fi. O Wi-Fi é disponível, mas não é incluído, é pago à parte. Tá? A internet ela funciona bem dependendo do local, é internet de satélite, então dependendo do local não é tão fácil funcionar. Mas não é incluída, é paga à parte. Aí o cliente tem opções de pacotes lá que ele pode reservar isso só a bordo, tá bom?
tem aqui uma outra pergunta sobre crianças. Criança, como eu comentei um pouquinho com vocês, assim, não existe Kids Club, não existe atividades específicas para crianças. As crianças são super bem-vindas, né? Famílias multigeracionais são muito bem-vindas. A Seaborn é muito acolhedora e essa coisa do serviço fica muito clara. Então, as crianças vão ser muito bem tratadas, vão levar pipoca, né? Fazer coisas para as crianças, mas não é um Kids Club, não é uma estrutura onde você vai deixar as crianças e fazer outra coisa. A ideia é realmente famílias passarem tempo junto, tá? Aproveitarem junto com as crianças, com os adolescentes, e não cada um fazer uma coisa. Então, é indicado para crianças nessas condições. Tem aqui também uma pergunta sobre os restaurantes, se tem taxa extra. Não existe taxa extra para restaurantes na Seaborn. Todos os restaurantes são incluídos no valor. A única coisa é que no restaurante do Thomas Keller é necessário fazer reserva, tá? Mas é uma reserva sem valor. É uma reserva realmente para reservar o horário. E isso eles fazem porque os restaurantes do Thomas Keller são menores, eles são bem pequenos. E organizando dessa forma, eles conseguem dar garantir que todos os passageiros possam experimentar essa gastronomia espetacular desse grande chefe. Tá? Tem aqui uma pergunta sobre se esse treinamento está sendo gravado. Sim, está sendo gravado. Então, fica à disposição de vocês depois no nosso site, na página de webinars. Tá? Nossa equipe está super pronta para atender vocês com dúvidas, com informações. O que precisarem, contem comigo, com a nossa equipe comercial, que é a Lisbeth Achimene, que muitos de vocês conhecem. Nossa equipe de reservas também está sempre à disposição. Aline, Juliana, Leonardo, Diana, Raquel. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. O que precisarem, contem comigo. Eu sou a Manuela, muitos ouviram no início. E até a próxima. Logo teremos mais um webinar Qualitus. Obrigada, até breve.